Sejam bem-vindos a mais um podcast. No podcast de hoje vamos receber duas convidadas que vieram direto do Sul, super especiais, amigas queridas que fazem a diferença na vida de muita gente. Eu sou a doutora Francine Moreira. E eu sou a doutora Andréia Diniz, e esse é o Special Talk. Doutora Márcia Cansado, seja muito bem-vinda a Goiânia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre sua formação e como nós chegamos até aqui no atendimento de pacientes com necessidades especiais. Muito bem. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando do Special Talk. Muito obrigada, Francine, Andréia. É uma satisfação muito grande, principalmente estando também do lado, né, da doutora professora Cássia, né, e falar um pouquinho para vocês, né, dessa especialidade fantástica que é a menininha dos meus olhos, que é a odontologia para pacientes com necessidades especiais. Olha, eu vou falar com vocês. Eu me formei em 1980. Imagina, eu adoro falar de tempo, né? Porque são 42 anos, né, de profissão, né? Eu tenho 40 anos de magistério, né, como professora universitária. Eu sou professora, né, titular da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E tenho as especialidades. Eu falei de paciente com necessidades especiais, que é a menininha dos meus olhos, mas, na realidade, eu sou odontopediatra, fiz minha pós-graduação na Universidade de São Paulo, Bauru, e, realmente, depois eu fiz saúde coletiva, né? E assim surgiu depois, quando veio a especialidade, né? Logo que o do CFO, de pacientes com necessidades especiais, eu acabei por tendo, né? E já trabalhando há muitos anos com pacientes com necessidades especiais, eu adquiri essa especialidade. A especialidade também é uma jovenzinha, né? É jovenzinha, 2002, é a menina dos olhos mesmo. Ela é jovem diante das outras. Sim. Mas ela é, que eu falo que é aquela que sempre me diz uma coisa. Ela me desafia. Porque cada vez que eu atendo um paciente especial e chega toda semana, eu falo, Márcia, você não sabe, você tem muito que saber ainda. Então, ela me desafia no conhecimento, na vontade, na luta, que eu sou uma pessoa obstinada, né? E da necessidade de nós realmente fazer dessa especialidade que ela seja realmente vista, né? E compreendida por todos, né, da importância dela. Ela surgiu logo na minha formação, formei em 80, já fui fazer o mestrado em Bauru, e lá, recém-formada, fazendo a pós-graduação, mestrado, eu também precisava de ter uma ajuda monetária. E aí eu comecei a trabalhar no Centrinho. Centrinho. Né? O Centrinho, antigo Centrinho, que é o nosso hospital. Né? E aí chegavam aqueles aviões da aeronáutica de pacientes com necessidades especiais, fissurados, lá do Amazonas e tudo. Então, nós passávamos a noite na anestesia geral, trabalhando, preparando aquelas crianças para receber a cirurgia. Então, ela realmente, caiu, né, como experiência profissional desde que eu me formei. E aí, então, há quantos anos vem essa atuação? E depois, papai era ortodontista e ele, em Minas Gerais, Belo Horizonte, eu sou mineira, sou mineirucha, né? Agora, 30 anos Gostei. de Porto Alegre, né? Do Rio Grande do Sul. Então, papai, ele era ortodontista e ele tinha,
né? Ele trabalhava na Santa Casa também de Belo Horizonte com os plásticos e ele se dedicou ao atendimento aos pacientes com fissura labial-palatal. E aí eu, voltando de Bauru, do mestrado, já na clínica particular, a gente já também adaptei, já comecei a atender esses pacientes, que foram os primeiros, né? Sim. Depois, assim, continuou. E quando entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu tinha um colega que atendia no Hospital de Clínicas e tinha uma extensão, mas esse colega, por alguma fatalidade, ele teve que sair e falou: Márcia, assume para mim os pacientes que eu tenho que sair imediatamente daqui. E assim caiu a extensão de OPNE, e agora, depois eu pus como, na própria faculdade, eu comecei a colocar como disciplina optativa, e hoje, com a curricularização da extensão, eu consegui a obrigatoriedade para que os alunos de graduação pudessem ter essa experiência, pelo menos formar na URGS, mas já passar, todos eles são obrigados, então, a ter esse contato com o paciente especial. E é sempre uma luta, né? Aliás, eu estou ainda na Câmara Técnica, lá na Comissão de OPNE do CRO, RS, e abri agora, este ano, em agosto, a primeira especialização ali, né, na Universidade de OPNE. Muito obrigada. Isso aí. Eu falei que ia ser demais esse podcast. Você não tem uma mãe perdida, Tá não? vendo? Tenho. Você tem uma mãe perdida? Eu falei, a minha mãe Cerise e minha madrinha Márcia. Vocês e estão assim, ouvindo? Você tem uma mãe perdida, Tá vendo? amiga. Ela fala as coisas. É você falando. Tá vendo? E assim é a vida, né? As coisas aparecem pra gente, assim, na vida da gente. E que eu falo que é o desafio. Obviamente que eu já estou para me aposentar. Aliás, 10 anos, desde 2014 eu já podia aposentar. E ela segurando, não, ainda não, você tem o que fazer mais, e vai. E aí, mas eu acho que... Mas agora nós já tá construímos. deixando as crias também, As né, crias, Márcia? não só no Rio Grande do Sul, né? É. Olha aí, em todos os estados do Brasil, a gente já vê pessoas tão capacitadas, né? E tão sensibilizadas para com essa atuação com o diferente, né? Cássia Desan, Olá. minha querida amiga também. Eu falei, Tudo gente, bom? esse podcast hoje não tem como não emocionar. Vamos lá. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda a Goiânia. Esse povo veio assim, era para ter vindo passar um calor com a gente, mas está fazendo frio em Goiânia. Mas seja muito bem-vinda. Vou pedir, Cássia, que você se apresente, conte também um pouco da sua formação Sim. e como que a odontologia para pacientes especiais entrou na sua vida, né? Como que é a sua atuação nessa área e na odontologia para bebês também. Tá bom. Oi, meninas, tudo Olá. bom? É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Maior ainda de estar com vocês e com a Márcia. A gente já vira muito desde sempre, né, É Márcia? verdade, desde sempre. Uma delícia. A gente tem histórias ótimas que a gente compartilhou, que a gente já viveu. Bom, eu sou a Cássia Desan, sou mais conhecida como a Cássia da Bebê Clínica, né? Quem que é a Cássia? A Cássia da Bebê Bebê Clínica, Clínica. todo mundo sabe quem é. E eu estava pensando que a Márcia estava falando, eu estava refletindo sobre a minha vida mesmo, né? Quantas semelhanças a gente tem. Então, eu fui aluna de iniciação científica do Dr. Luiz Walter, todo mundo sabe quem é, que foi idealizador da Bebê Clínica. E na Bebê Clínica, a gente sempre trabalhou numa perspectiva assim, bebê é bebê, criança é criança, não importava se a criança tinha, se era um paciente que era Alguma deficiência. deficiência ou não. Então, todo bebê, ele era atendido e a gente conseguia excelentes resultados. Então, você chega lá, tem criança com síndrome de Down, com TEA, mas que eles são atendidos na mesma perspectiva desde bebê. Então, assim, o OPNE, ele sempre esteve na minha vida. Então, eu digo assim, mas ele foi entrando, assim, em doses homeopáticas ao longo de toda a minha carreira. Então, eu sempre trabalhei, sempre atendi, sempre supervisionei estágios, sempre tive, assim, um carinho, assim, especial por eles, porque não tem... É amor, né, gente? É amor. Mas aí, 2019, a professora Wanda se aposentou. Para quem não sabe, a professora Wanda Frossar, ela era encarregada do ambulatório de OPNE da UEL.
Ela que atendia toda quarta-feira de manhã, um ambulatório maravilhoso. E eu tive a sorte, durante muitos anos, na quarta-feira de manhã eu também estava na clínica. Eu dividia a clínica com ela, mas ela fazia o APNE e eu fazia as outras atividades às quais eu estava destinada. Essencialmente, pronto atendimento, supervisão de pronto atendimento. Aí a professora Wanda aposentou, mas aposentou com o seguinte trato: não, eu vou aposentar, mas esse ambulatório eu não vou deixar, eu vou voltar como sênior, eu vou tocar o ambulatório. É o que eu tô falando. A história E se eu repete. falei, porque daí as duas últimas que ficariam seriam eu e a Farid. Wanda, pelo amor de Deus, gente, não tem condição de ficar aqui sem você. Não, gente, fica tranquila, eu me aposento, mas eu volto, eu vou tocar, tá? Aí no meio do caminho tinha uma pandemia, e tinha uma pandemia no meio do caminho. Veio, baixou maiores de 60 anos em casa, não pode voltar. Os pacientes estavam lá, embora a gente suspendeu, né? Mas as emergências continuavam acontecendo. E quem sobrou? Só eu. Ainda bem que tinha a Cássia lá, né? Foi a minha herança. E durante um ano, quem teve que trabalhar praticamente com os estagiários para não parar o serviço, porque, para quem não sabe, acho que eu tenho que explicar um pouquinho. A BB Clínica, ela é uma unidade SUS, ela não é só uma unidade de ensino vinculada à universidade. Então, a gente também é uma entidade prestadora de serviço SUS. Então, a gente está com o CEL também. CEL também. Então, a gente faz parte da rede pública de atenção à criança. Então, a gente, assim, não fecha, a gente tem pronto atendimento, tem todo o serviço. Nós não seguimos o calendário acadêmico. A gente segue o calendário do serviço e a gente tem residentes para tocar o serviço. E vocês conseguem regular esses pacientes? Sim, conseguimos. Eles entram através de uma regulação. Sim, a regulação do CEL. Básica. Sim. Eu já vou explicar. Porque eu venho assim, a gente tem várias portas para entrar lá. Ótimo. E a maior, acho que é a porta do nosso coração. Então tá entrando muita gente. Às vezes mais do que deveria, mas fazer o quê? O coração é grande, bota tudo para dentro, depois a gente administra. Ótimo. Então vamos falar um pouquinho. Então a gente tem a primeira entrada, que a gente pode dizer, que é o programa de bebês. Então tem muita criança. Eu acho que os mais jovens que a gente recebe, às vezes recém-nascidos, são os Downs, que a gente faz a placa palatina de memória. A gente trabalha bastante com isso. Então, a gente recebe de toda a região lá, e isso é um trabalho lindo. Sim. Gente, para um Down, fechar uma boca é uma vida, né? Então, a gente trabalha... E muitas vezes eles não conseguem essa assistência nem no serviço particular. Exatamente. Não consegue, porque falta a formação, né, na área. É uma coisa ainda que precisa ser muito divulgada. Então, cada vez que eu formo uma residente que ela vai para um lugar diferente, é uma alegria. Eu falo, mais gente pode ter esse benefício. Então, vamos assim, tentar colocar cronologicamente. Então, são os bebês mais jovens que a gente recebe. São os Downzinhos. Tem o nosso assistência a bebês, então, a primeira entrada do bebê sempre é por volta de 4 meses, mas é por questão de agenda. Então, a gente restringe. Então, tem muita criança que, por exemplo, vai ter o diagnóstico de alguma deficiência, alguma coisa, depois que ele já está no programa. Que ele já está recebendo essa atenção. E vai muito bem, obrigada, porque a criança aquilo vai entrando na rotina dela. É muito tranquilo. E também vem aqueles que entram pela emergência, esses são os mais tristes, que daí eles já vêm com problemas instalados. Necessidades. Aí já é o caos, porque eles já vêm com necessidades odontológicas, com dor, com cárie, com abscesso. E acumuladas, né? E daí entra pela emergência, às vezes a gente tem que resolver a dor, às vezes acaba no hospital. E a gente tem também o CEL, que daí vem regulado pela prefeitura, e lá a gente tem a 17ª Regional de Saúde, que é onde Londrina está inserida, e a Macro-Regional Norte. Para vocês terem uma ideia, a 17ª são 21 municípios, incluindo Londrina, e a Macro-Regional Norte são 92 municípios. Então, a gente recebe os casos mais graves, regulados, né, através do CEL. Então, é a forma como a gente organiza o nosso processo de trabalho para atender o paciente especial. Mas eu não falei como eu, né? Falou muito a Cássia, diretora da BB Clínica. Agora eu vou falar a Cássia, como é que eu me envolvi. Aí, passou esse primeiro ano da pandemia e eu falei, gente, nós precisamos reorganizar esse ambulatório, porque como é que vão voltar essas crianças? Se a gente demorar muito. Porque o tempo aqui, nessa situação, ele não é nosso amigo, ele é nosso inimigo. A gente precisa retomar o quanto antes, porque quanto antes a gente retomar, melhor. Menos necessidades acumuladas a gente vai ter, porque o tempo não está a favor, né? E fomos retomando. A professora Wanda não podia retomar, e aí a vida vai
andando, né, gente? No meio do caminho ela teve uma netinha. Aí, resumindo, a vida foi acontecendo, e o ambulatório caiu no meu colo. E hoje quem toca o ambulatório de OPNE sou eu. E é assim, como diz a Márcia, é a menina dos meus olhos, é a minha paixão. Acho que a vida... É o desafio que tem. É aquilo que eu sempre falo. Tem hora ali que... O que eu vou fazer? Eu não sei, não adianta ir no pai do burro ler, Não. porque não tem, é nesse aspecto que eu É a falo. sua Né? Eu falo, sensibilidade. tira a gente da zona de conforto o tempo Totalmente. inteiro, né? A gente tem que se movimentar para buscar mais conhecimento, né? Para fazer a diferença na vida daquela pessoa. Porque às vezes ela só tem a nós mesmos, né? Às vezes a gente é o fim da linha para muitas Exatamente. mães, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ser um ótimo observador. Sim. Você tem que observar bem aquela família. Não tem um paciente igual ao outro. Cada um você vai ter que abordar de uma forma diferente. E você vai aprendendo todo dia. E eu tinha, assim... Quando eu comecei, eu falava, ai, meu Deus, eu não estou preparada para isso. Isso é muito triste. Hoje não. Hoje me enche de alegria eu poder ajudar. Eu saio de lá feliz. Porque eu sei que eu faço a diferença nas vidas das pessoas. Eu não tenho uma vasta formação técnica Cássia, então, na área, mas só o uma querer dúvida. foi diferente Lá na minha vida. no serviço de vocês, então vocês têm desde o atendimento mais básico Sim. até hospitalar, anestesia geral, vocês fazem tudo lá? Tudo lá, gente. Então, o OPNE, praticamente, quem gerencia toda é a odontopediatria. Então, na graduação, ele sempre esteve também, Márcia. Ele nunca foi separado, porque muitos dos pacientes que a gente pega, os bebês, quando eles têm 5 aninhos, 6 aninhos, que eles estão bem, eles entram na clínica da graduação e são atendidos pelos alunos. Então, não é segregado. Mas a gente trabalha com muito apoio da cirurgia, da endodontia, da pério, da dentística, mas eu digo assim, o gerente do tratamento é o odontopediatra, que é o profissional que tem a formação. E geralmente que acolhe, né? Humanística, né, para lidar com tudo isso. Olha, e a gente trabalha... Eu já não tenho. Com o apoio das áreas. Exatamente, a gente queria saber como que funciona a sua rede. A minha rede, eu sou CEL, né? Então, eu também, através Então, a URGS, a clínica da URGS funciona como CEL. Também. Então, eu tenho extensão, graduação, CEL, que eu tinha que ampliar. Você tinha que permear. Eu tinha que permear. A minha sorte é que, como docente, eu já fui formando pessoas. Então, eu tenho 2 odontólogas da faculdade que... Hoje, uma já é especialista, a outra já está fazendo especialização comigo. E elas, então, tocam o CEL, estão ali. Eu não tenho colegas, assim, da pediatria, não está vinculado na pediatria. Aliás, a regente fala assim, não coloca paciente especial. Mas, na hora da triagem, eu falo assim, eu estou orientando tais box, pode marcar... Aqui não tem problema, pode marcar, porque eu estou orientando, né? Então, não existe isso, não. Agora, eu tenho muito apoio, sim. Eu tenho apoio, por exemplo, como eu tenho pacientes especiais, vamos supor, na quinta-feira. Na quarta-feira tem a oncologia também, com a professora Manuela, né, Martins, e tenho também, que é a parte de câncer, e tenho a cirurgia bucomaxilo, que é a outra colega, Adriana, que é até a minha vice coordenadora da especialização. Então, eu tenho, assim, de outras áreas... os profissionais que a gente articula, né? O laser e tudo. A professora Manu, hoje, para mim, eu até falo, né, com muito orgulho, é uma pessoa, em termos de laser, aqui, nacional e internacional. Então, ela sempre apoiando ali, né? Também a gente tem essa interação com as disciplinas. E nós trabalhamos dentro do Hospital Odontológico, que as clínicas são todas unidas. Então, eu tenho o professor da dentística que já, olha, eu tenho... ele vai a endodontia e aí acaba tendo essa integração
interdisciplinar com outras áreas. Uhum. Né? Se eu estou com uma cirurgia melhor, aí a Adriana está lá e ela vem. Então, a gente trabalha nesse sentido, né? É o que a gente Sim. percebe, né, Márcia? Que vai muito da vontade, da sensibilidade das Do pessoas. profissional e dos Que colegas. desenvolverem. Porque É. não existe uma fórmula institucional para você dizer. Eu disse como funciona em Londrina, na UEL. Não quer dizer que na URGS vai ser assim, que Sim. na UFO vai ser assim. É. Porque cada escola tem o seu, Tem o tem a seu sua perfil. É. institucionalização. Uhum. Mas É. se existem pessoas comprometidas e que têm vontade, não tem barreira. Porque é o que está no papel, nem sempre, eu brinco, falo, é a diferença entre o real e o virtual. É Nem verdade. sempre o que está no papel é o que é cumprido, mas se existe vontade, e eu falo de novo, se existe amor, a coisa vai andar. E a gente acaba atraindo os parceiros certos. Sim. É. Quando a gente tá indo numa direção que é legal, que a gente está promovendo o bem, você vai agregando gente junto com você e sempre vai ter alguém disposto a te ajudar. Eu Com acho Eu que certeza. olho isso é tão grande que eu estou vendo, por exemplo, a alegria dos alunos, agora que é obrigatória, todos passam, mas eles sentem um prazer muito grande de estar tendo esta capacitação, essa experiência na graduação. E essa experiência na graduação, ela é básica e base fundamental para a formação de novos especialistas Com certeza. na área de paciente especial. Márcia, a gente pega aluno de primeiro ano. O que ele vai fazer? Você vai produzir material lúdico para usar na clínica. Eles são incluídos na clínica, por quê? Produção de material lúdico. Ele já vai estar lá dentro vendo como esse material, por exemplo, dá um exemplo, o catavento, que o Té adora. Então, ele produz material lúdico e desde o primeiro ano do curso, ele já vai estar lá. Não quer dizer que ele vai estar operando, mas ele vai estar vivenciando. A gente vai estar pondo a sementinha na terra fértil. É Com isso certeza. que tem que ser. A nossa obrigação ali É plantar. plantar dentro do ensino de graduação. Sim. Eu gostaria de extrapolar agora um pouquinho a academia, porque eu percebo que vocês falam com muita paixão da Ah. academia, né? Isso, é. Mas, assim, aqui em Goiás, a nossa rede de atenção à pessoa com deficiência, ela hoje tem CELs, tanto municipais quanto estaduais, atendendo a pessoas com deficiência. Eu gostaria de saber se esses alunos que vocês têm formado, eles têm assumido esses cargos dentro dos CELs, em hospitais e atendendo e respondendo a essa demanda, ou se vocês notam uma falta de profissionais, como que é isso? Se acaba que eles se formam e migram para outras áreas, e como é que é essa relação de vocês com os ex-alunos e como eles estão sendo acolhidos nesse mercado de trabalho? E é interessante que a André falou, porque, por exemplo, nos nossos CELs aqui de Goiânia, Quantos você tem? em Goiânia são 5. Em todos nós temos especialistas. Especialistas. No estado temos mais. Temos. E os especiais, agora, por exemplo, nós temos 2 alunos que encerraram agora a especialização. Um está no CEL de Senador Canedo, que é uma cidade próxima, e a outra no CEL de Anápolis. Então, assim, os especialistas que nós estamos produzindo já estão assumindo os outros CELs, né? E então, né, o que a André falou, como que é lá na realidade de vocês? Esse pessoal está indo, está devolvendo lá para a sociedade essa formação que estão recebendo? Ou ainda existe uma falha, né? Existe uma falta. Parabéns. Nós temos menos CELs, imagina. É. Né? Em Porto Alegre, a demanda acaba... Nós tínhamos o presidente Vargas no hospital, ele foi fechado, não em decorrência da catástrofe que nós tivemos, da enchente, não. Uhum. Isso já vem antes. Né? Então, nós temos a demanda que nós temos é muito grande. Eu trabalho praticamente só com 3 CELs, bem dizer. Imagina, eu sou um CEL, né? Uhum. Tem Tem mais CEL, 2. Tem mais 2, porque houve uma... Pouco. Não, então, imagina o que acontece. E aí, o que mais me preocupa é que eu vejo o perfil dos pacientes especiais que chegam até mim, era um perfil de pacientes que a atenção básica Deveria ter atenderia. acolhida. Não Exatamente. estou falando. Aham. A falha está. E aí, o que a Márcia fez agora? Nós estamos dando um curso de capacitação para a prefeitura, para o Estado,
para que e mostro nitidamente. A minha sorte, que eu sou professora mais velha, muitos que estão na atenção básica passaram por mim. São ex-alunos. Ótimo. Passaram. Uhum. E aí eu vou e mando uma cartinha daquela brava, falando: Sim. este paciente pode ser atendido na atenção básica. Este é um grande problema que nós sentimos no Rio Grande do Sul. Ou seja, o perfil. E aí eu fui atrás fazer um levantamento, uma pesquisa com os dentistas, por que não atendiam. E aí a justificativa que na graduação não Não tinham. tinha. Bom, agora, a partir do ano passado, aqui, a URGS, mas nós temos uma enormidade uma gama de outras. escolas particulares, né? E que ainda não vivenciam. Com a especialização e tal, é esse o grande problema. Até o céu não, porque o que mais preocupa no momento é justamente os profissionais da atenção básica. É. Nós temos que olhar. Porque ele não é possível, o paciente chega lá, André e a mãe eu... fala, não atendem. Não. Doutor, olha e fala, isso aqui eu não atendo. Isso aqui, como que não vai atender? E o paciente chega lá, ele abre, deita, fica tranquilo. Esse é uma tem. rotina nossa. Nossa, A gente vivenciou a implementação do CELS em Goiânia, porque como somos da primeira turma de especialistas daqui, então fomos as pioneiras também no centro de especialidades. Sim. E o que a gente tinha que fazer? Exatamente isso. Chegava um paciente passível, colaborador, passível de ser... A gente tinha que devolver esse paciente para ir orientando os colegas da atenção básica. Porque falou, olha, manda para cá aquele que precisa realmente de um manejo diferenciado, Sim. ou que tem uma condição descompensada. Mas a atenção básica, ela estava... acomodada, chegava assim, não, ele é autista, não, então mandava direto para o hospital antes de existir CEL. Nem tentava. Nem Não tentava. tentam. Com o CEL, manda tudo pro CEL. Teve uma vez que chegou uma paciente para mim com sequela de rubéola, a mãe teve rubéola na gestação, ela era deficiente auditiva, intelectual, mas super colaboradora. Chegou lá no CEL para mim, para fazer raspagem. Falei, não, volta para atenção básica, tem que fazer lá, né? Mas, Então, sabe, Francine, eu acho que primeiro que vocês estão de parabéns, né? Aqui em Goiânia a gente não tem. Em Londrina a gente tem um CEL, que é da prefeitura e da regional, e outro da universidade. Então, nós temos dois. Mas o que você falou do CEL é reflexo da formação que vocês oferecem. Então, aqui você vai olhar os dados do CFO. Não temos 1.000 especialistas em OPNE registrados. Agora, odontopediatra, a gente tem quase 10.000. Sim. Então, o que acontece? Em muitos locais, quem está assumindo isso são os odontopediatras. Então, para mim é claro, é patente que a gente precisa de mais especializações em OPNE. Para a gente garantir que esse profissional qualificado, ele esteja disponível para contratar. Se você chegar em Londrina para contratar, hoje até no mercado privado falta. Porque não tem. Então, quem acaba assumindo muito disso é o odontopediatra. O que, na minha opinião, não é o ideal, porque vai além. E não acolhe. Pessoal, Alô, é uma especialidade quem tá que formando em precisa. odontologia, se liga, OPNE é a especialidade do futuro. Exatamente. Tá porque vendo? Falta profissional em todo lugar. falta, e vou dizer mais, eu tenho um serviço de pronto atendimento que a gente atende uma média de 15 pacientes por dia. Desses 15, com certeza, pelo menos 3 têm transtorno do espectro autista. E essas crianças vão crescer. E quando a gente fala transtorno, a gente está falando vários níveis, gente. A gente está falando de 3 níveis. O nível 1 é passível de atender na atenção básica. Mas o que acontece? O aluno, ele não é preparado na graduação. Mas tem outro problema, que vai além. A gente precisa... Eu sinto que muitas vezes o paciente vem e aquela cartinha que a gente manda dizendo, olha, ele é passível de tratamento, que o dentista da ponta às vezes precisa dessa legitimação para ele fazer, porque ele está inseguro. E dentro da universidade, Márcia, a gente não enfrenta os problemas que o profissional da ponta enfrenta. Sim, com certeza. Então, é muito mais provável que aconteça algum desentendimento, algum problema que acaba parando até no conselho, lá na UBS, do que dentro da universidade. Porque as próprias famílias reconhecem a universidade como um espaço diferenciado, legítimo. Então, a hora que esse paciente vem, a gente acolhe e fala, eu fiz isso, agora devolve, isso dá para fazer lá. O dentista também, você empodera o dentista e você legitima ele para o tratamento. Sim.
Nós também fizemos uma capacitação e estamos e continuaremos fazendo uma parceria do CRO do Paraná com a CESA e as regionais de saúde. Ano passado nós treinamos 100 profissionais para resolver na atenção básica o que é passível de ser resolvido na atenção básica. E a gente precisa investir nisso. Capacitar esses profissionais é para eles realizarem esse atendimento. E isso vai desde o aspecto ético-legal até o aspecto técnico, humanístico e técnico. Para que, de fato, essas pessoas possam ser acolhidas na atenção básica e cada problema ser resolvido do devido grau de complexidade, para não sobrecarregar a gente também, que está lá na ponta e que pode atuar num grau de complexidade maior. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que lá, para vocês, Cássia, vocês atendem até no hospital. Aqui na nossa rede de atenção de Goiás, a gente tem essa dificuldade. Por quê? Porque é tudo fracionado, né? O CEL, a atenção básica, manda o paciente para o CEL. O cirurgião dentista, aqueles casos que ele não consegue resolver ali no CEL, ele encaminha para a anestesia geral, que geralmente são hospitais estaduais. Certo. E não é ele que vai lá e executa, vai chegar lá, vai ter outra equipe. E eu acho que como em todo lugar, tivemos problemas aí com políticos, né, gestores e tal, que meio que desmontaram o serviço odontológico nos hospitais. Sim, e mais recentemente que voltou a funcionar, né? Nós ficamos aí uns 3, 4 anos sem ter para onde encaminhar aqueles pacientes que precisavam de anestesia geral. É uma minoria, mas é uma minoria que só se resolve na anestesia geral. Isso sim, a outra coisa, é a mesma coisa no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma fila de espera de 5 anos para o hospital de clínicas. Sim. Entendeu? Aí vem o porquê, e eu estava agora capacitando, há 15 dias atrás, a rede municipal de saúde, e o nosso secretário, que foi um ex-aluno nosso de saúde, ele acabou de falar que esse CEL que a gente tem ali do EPI, que é o outro CEL, que ele estava adquirindo óxido nitroso para ser... já comprou e já está lá nesse CEL, né, da prefeitura. Mais um recurso. Mais um recurso, que é a sedação, para ali o CEL, devido à dificuldade da odontologia hospitalar, né, que vislumbra esses pacientes. Né? E isso eu falo do estado, também Pelotas e tudo mais, eles estão tentando, e é um grande problema que a gente tem. Né? E é muito interessante falar nisso, apesar de ter o atendimento hospitalar, mas o paciente é do especialista em odontologia para paciente especial. Né? Porque é uma nova especialidade, e isso é que tem que deixar muito claro de que é uma especialidade, não é o dentista credenciado do hospital, tudo bem, eu encaminho para ele, mas o retorno desse paciente é para nós que somos os cirurgiões dentistas e especialistas na área, que vamos dar continuidade do atendimento e tudo mais, né? Então, isso são essas especialidades que acabam tendo cada uma tem a sua direção, e que a gente tem que deixar bem claro nessa situação também, né? Porque o nosso atendimento é ambulatorial, né? E como universidade pública e tudo mais, né? E nós temos a possibilidade o hospital. E o que me entristece também, eu gostaria de ressaltar, que muitas vezes o atendimento hospitalar, nós temos um do grande hospital público de Porto Alegre, Hospital Conceição normalmente, ou outros, acabam chegando e o atendimento a esses pacientes acaba sendo mutilador, ou seja, ele Sim, com ortodontias certeza. e extrações. Então, uma coisa que também a gente tem que lembrar, né? Mutilador e não reabilitador também, né? Porque o paciente tem que ter inclusão, a base, a inclusão social dos pacientes com necessidades especiais. Eles adoram ter os dentes, mesmo paralítico cerebral, que seja, tem que ter um sorriso bonito, Isso também nós temos que potencializar dentro da nossa especialidade. O que fazer,
nessa visão de não mutilação. Você né? sabe que isso foi, inclusive, uma discussão que a gente teve. Porque lá em Londrina a gente está discutindo o fluxo de encaminhamento desses pacientes com deficiências na macro-regional norte. Uhum. Aí chegaram lá com uma ideia, não, vamos contratar mais bucomaxilo para pôr no hospital da Zona Sul. Eu falei, opa, para. Porque, por exemplo, um bucomaxilo não pode fazer uma anestesia geral numa criança. Ele vai arrancar os dentes que às vezes daria para fazer uma endo. Não, Ele não vai restaurar. Ele vai... Pede para o buco fazer restauração. Me desculpe, Não, meus colegas. Eu amo vocês, ortodontia, tem que ser vocês mesmo. Mas eu acho que, vou usar uma expressão até chula, cada macaco no seu galho, meu filho. Mas Porque você pode comprometer um crescimento e desenvolvimento da face de uma criança, a respiração, a fala, todas as outras coisas. Então, tem que ter pessoas preparadas para atuar no ambiente hospitalar. Não é assim, cai no hospital. Dos hospitais, Cássia, que eu estou observando ali, eles credenciam a especialidade bucomaxilofacial. Exatamente. E nem é só do especialista ali, acaba o próprio hospital. Então, acaba ele, né? Aqui também, acontece muito. E a gente tem hospitais lá que tá bem escrito E colocam isso. os dentistas também no atendimento nas UTIs, mas se esquecem do atendimento sob anestesia geral do paciente. A gente tem um caminho dificílimo, inclusive no serviço particular, de fazer o credenciamento desses dentistas em hospitais específicos, né? Porque não faz parte do rol de procedimentos desempenhado por aquele hospital e é um problema. A gente não tem nem como internar, na verdade, a gente interna por similaridade, a gente não tem um código específico. É um tema muito... Então, olha o que vocês estão falando, é muito importante aqui, hein? É muito importante aí, pessoal. É uma especialidade, bem dizer, nova, 2002, mas que tem vários... nós temos... Tá sempre caminhando e barreira. E falta de compreensão, né? Então, esse podcast está sendo muito importante, principalmente para esclarecer algumas dúvidas que acabam tendo, né? Em sinal de que a especialidade odontologia para pacientes especiais, ela não é para todos, né? Não é todos os profissionais vão atender um paciente especial. Qualquer um pode atender. Qualquer um vai e atende, né? Existe essa especialidade, profissionais específicos para esse atendimento, né? Não é difícil, ela é maravilhosa, né? Mas basta também ter Mas tem que estar preparado para fazer, né? Ter preparação, né? Então, isso é fundamental e deixar bem claro. E a gente vê que as barreiras, né, nesse caminhar nosso, as barreiras não é só para promover a inclusão dos pacientes, até mesmo para nós nos inserirmos nos ambientes. A gente tem que passar por um processo. Existe a barreira para a inclusão do especialista em OPNE nos ambientes, né? Para que eles entendam, igual assim, para internar um paciente, a gente tem que usar algo por similaridade. Por quê? Porque não existe um rol de procedimentos para nós, porque a gente faz de tudo. Né? Então... Eu acho que a gente carece de políticas em todos os níveis, desde a formação básica, da atenção básica, até o upstream. Que são políticas públicas, a gente precisa de códigos específicos para internar. A gente precisa ter mais facilidade para... Olha a italianice. Mas é assim mesmo. É verdade, é um tema, olha. A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa para a gente conseguir melhorar. Porque a hora que a gente conseguir avançar nas políticas públicas, isso vai refletir lá na ponta. Com certeza. Isso vai melhorar tanto para nós, cirurgiões dentistas, quanto para a população e para o paciente. O Cássia, então, você falou uma coisa tão importante que amanhã, esses dias, vou num evento, né? Em que eu vou falar o tema bebês especiais. E eu comecei a procurar sobre o início, falando das políticas públicas para o bebê especial. Gente, eu começo com esse slide... E falo, principalmente na primeiríssima infância, de 0 a 3 anos. Vocês precisam de ver, né? Foi um tema, uma coisa muito importante que você abordou agora. A nossa deficiência. Praticamente nós temos 3. Com certeza. Voltada, quer dizer que
e aí? E sendo que o ideal era nós recebermos o bebê especial. E Exatamente. acaba tendo uma série de coisas que nós, por exemplo, tenho os bebês especiais, mas normalmente a genética até do hospital que me envia, que nós temos uma parceria, mas A grande a maioria realidade é que a maioria é que chega pra É gente tardio, já cheio de necessidade. Então, cheio de problemas. a gente E tenta vocês? sensibilizar os outros profissionais, né? Para que mande o bebê para nós Mas também, né? E vocês tento me estão colocar super bem, e vocês estão super bem da pediatria, porque vocês estão acolhendo uma demanda nessa imensa. idade, né? Eu até gostaria de saber como vocês fazem, por exemplo, sendo referência e sendo CEL, quando esse paciente que chega lá é um paciente adulto, um paciente com Alzheimer, um paciente cardiopata, porque vocês sendo a referência e tendo esse serviço, né, principalmente em Londrina, associado ao bebê e à criança, e aí, o que esse paciente faz? Quando chega o adulto, O adulto. Bom, infelizmente, o adulto, quando chega, já chega muitas vezes naquela situação Sim. caótica, né, gente? É o hospital Aham. mesmo. E geralmente a gente trabalha em parceria com a Buco. Não tem muito. Porque também, quando a gente fala adulto, é um universo, né, gente? Vamos falar. Tem muitos adultos que, bem conversado, você consegue tratar na cadeira. Sim. Desde que o profissional esteja preparado. Eu tenho Habilitado. amigos ótimos lá na dentística, que daí eles chamam. Eu tenho uma grande sorte, porque a gente atravessa a porta, assim, e tá todo mundo maxilo, a gente é uma questão de atravessar um corredor. Então, de vez em quando, ele chamou, dá para alguém da pediatria vir aqui dar um apoio? Aí você chega lá, nem é uma criança, assim, tão jovem, mas é um paciente que precisa de um manejo diferente. Sim. Então, eu acho que as técnicas de manejo do comportamento deveriam ser ensinadas em todas as especialidades. Não só na odontopediatria. Exatamente. Por que o especialista em dentística, em prótese, não sei o quê, não aprende? Porque ele lida com paciente ansioso, Exato. ele lida com gente com problemas. O lado humanístico, ele precisaria estar presente em todas as especialidades. Não só na odontopediatria, porque a gente trata pessoinhas e pessoas, a gente trata famílias. Mas às vezes eu sinto que enquanto o pessoal estiver preso no tratar dentes e bocas, não vai dar certo. É uma coisa que eu falo muito com os alunos. A criança, quando ela tá ansiosa, com medo, ela chora, ela extravasa. O adulto, ele guarda, ele desmaia. E tem lipotímia, tem lipotímia, crise hipertensiva. né? Então eu falo, gente, vamos por uma coisa simples, anestésico tópico. Por que não usar um tópico no adulto antes de uma anestesia? Sim. Né, para diminuir o desconforto, que eu sei que a anestesia é uma etapa que incomoda muita gente. Já começa mal, né? Por que não conversar? Igual você falou, o manejo, ele não é só para criança. Não. Né? O ambiente, o controle da ansiedade, ele tem que ser para todo mundo. Sabe, Francine? Essa aqui, ó, é uma das pacientes que eu mais preciso de usar técnicas de manejo. Gente, vocês não estão entendendo. Não estão Você sabe entendendo. que eu atuei muito pouco tempo em consultório privado. Mas tem um caso que eu nunca me esqueci. Eu fui atender uma criança que encaminharam para mim, porque a criança tinha muito medo, tudo. E eu comecei a fazer o manejo de comportamento e atendendo a criança. Lá pelas tantas, a mãe olhou para mim e falou assim: nossa, doutora, eu que precisava ser atendida por uma dentista como a senhora, porque eu morro de medo de dentista até hoje. Então, o lado humanístico, a formação, precisa estar presente em todos, mesmo quem atende adultos. E, infelizmente, a gente vê que isso hoje depende muito das características pessoais da pessoa. Ela conseguir fazer isso ou não, mas não está embutido dentro da formação. Né? Não é algo que ele aprenda no curso de especialização em endo, em dentista. Quantas vezes... Gente, quer um pepino? Endodontia de dente permanente jovem. É um vácuo. Ó, outro nicho aí, pessoal. Aprendam a fazer odontopediatria e endodontia, porque a gente vê, tem muitos molares com problemas e que o endodontista não dá conta porque eu não consigo lidar com criança. O adolescente também, né? Que é então a gente precisa melhorar essa parte humanista na formação. Pronto, eu e minha professora. Não dá o microfone. É ótimo. Não dá o microfone que eu faço comigo. A gente adora. É verdade, olha, mas pensando bem, eu falo que nós evoluímos muito. De 2002 a 22 anos, né, na especialidade, ela surgiu, só que a nossa população, ela está
a Cássia mesmo bem disse aqui, né, dos TEAs, né, e outras síndromes, né, que realmente estão aparecendo aí, Sim. né, que a gente sabe, né, surgindo e que a gente tem que ter Tem que... essa formação para o atendimento deles. E eles já estão sendo incluídos. Quantos pacientes meus estão lá no supermercado, ou estão ali embalando, né? Olha a Lindo, inclusão, No mercado né? de trabalho. No mercado já. de trabalho. É fato, Então, gente. isso aí não tem dúvida. E que a coisa mais bonita quando sorri para você, né? E saber que a gente tem uma situação, né, importante na vida daquela pessoa. Digital Né? influencers. Tem, olha, isso, vários. Então, nossa, Sim. vários E mesmo, levando a esse gente vê. recado mesmo E de levando inclusão. o que é e como é, né? E isso nós temos que estar atentos a essa modificação da odontologia, né, para pacientes com necessidades especiais. Né? Atentos e ver que como diz você, né, Francine, que olha aí que é uma especialidade Do futuro. Né? E temos cursos de especialização no Sul, em Goiás, na região Norte. Que beleza, tá né? aumentando isso. Está aí, aumentando. Né? E isso devido à demanda mesmo. Exatamente. Né? Às vezes a demanda maior da população do que do interesse mesmo dos cirurgiões dentistas, né? Então, nós precisamos plantar essas sementes para que mais colegas... entraves, né? Esses entraves políticos, Sim. esses entraves na formação acadêmica, mas tudo isso, com o tempo, a gente vai superando vagarosamente, né? Com pessoas como vocês, aqui presentes, né? E que fazem esse caminhar passo a passo, mas que realmente está já gerando frutos, né? E é Sim. isso que é importante. E assim, essa persona que é odontologia para pacientes com necessidades especiais parte de uma mocinha a um mulherão, né? Pois é. Há uma especialidade muito promissora e que tem trazido bons profissionais, né? Tem trazido o atendimento à pessoa com deficiência para não só para as clínicas particulares, como também para o SUS, né? Promovendo a inclusão. Eu acho muito importante que a gente esteja falando sobre isso, né? E eu acho, e outra coisa também, sabe, que eu estou observando? Mais uma vez eu reforço, o encantamento dos alunos de graduação. E isso aí é uma coisa que me surpreende e me alegra. Ai, professora, eu posso ficar mais um dia? Ai, professora, que coisa linda! Ai, como nunca imaginei, porque passava que era muito difícil e que paciente especial, ninguém consegue, era pesado, não dá dinheiro, e isso. Nós temos outras especialidades, como a ROF, que é tão nova, tem muito mais especialistas do que nós temos especialistas hoje, né? Mas ela não é problema para nós, porque realmente ela tem o seu caminhar, a sua população, o seu nicho. Tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. Tem espaço. E o PNE é muito espaço, né? E eu acho que uma coisa assim que é bem legal do jovem, o jovem ele é mais sensível hoje. E todo mundo, e a deficiência ela está presente na vida de todo mundo praticamente. Parece que há algum tempo atrás, e não é tanto tempo atrás, as pessoas varriam a sujeira para debaixo do tapete. Se escondiam quando você tinha uma pessoa com qualquer tipo de deficiência. Hoje não. E isso tá nas famílias, está na vida de todo mundo. Isso faz com que as pessoas se interessem e se encantem mais e se dediquem a cuidar de pessoas assim. Todos nós seremos pessoas com necessidades especiais. Com certeza. Isto aí é certo. É algo que nós dizemos nas aulas também. Então, com gente, certeza. capacitem, façam a especialidade, atendam os pacientes com necessidades especiais, porque é até um preparatório para a vida de vocês. As famílias, antes não falava do especial, pode dizer que a minha família não vai ter paciente especial um dia?
ser uma pessoa, ter uma pessoa com necessidades especiais? Sim. Vocês podem? Não podem. Não Gente, podem. que mulher incrível. Não é? Eu tô aqui babando. Mas eu vou deixar vocês fazerem o encerramento desse podcast, dando um recado para os próximos especialistas aí do mercado. E também, por que não, para os nossos pacientes, para as pessoas com deficiência e necessidades odontológicas especiais. Eu gostaria que vocês dessem um último recado e que vocês falassem também dos cursos que vocês estão dando agora, convidasse os alunos a assistirem esses cursos, se tiver livros publicados, o que vocês quiserem agora é de vocês. O nosso podcast é de vocês. Você, dona Carla. Tá falando, olha, aqui é por causa de idade. Mas, olha, eu vou falar uma coisa, assim. Eu vou dar um recado, ainda vou extrapolar. Eu falo que essa especialidade, nós não fazemos sozinhos. A interdisciplinaridade é muito importante. Eu preciso de você, fono. Eu preciso do neurologista. Eu preciso do cardiologista. Eu preciso oncologista. Eu preciso da medicina, da fono, da psicologia. Gente, de todos. Né? Assistente social. Então, o meu recado é para vocês, profissionais, né? Que tenham um olhar também para essa pessoa com necessidades especiais, né? Para o diferente, né? E que realmente nós precisamos de nos unir. É importante esses eventos, congressos, né, interdisciplinares, a presença do cirurgião dentista, para estar ali e esclarecendo o que nós fazemos, o que somos capazes de fazer. Né? Quanto à população, fiquem felizes. As pessoas com necessidades especiais, vocês vão ter já estão tendo o seu espaço e vão ter gradualmente essa capacidade, ou seja, essa possibilidade de atendimento mãe do seu filho especial. Né? Seja na rede pública, privada, de saúde, mas a tendência é esse caminhar e esse crescimento maior. E quanto aos alunos, continuem do jeito que vocês estão, né? Sempre já mais engajados, né? Com esse olhar inclusivo, né? Humano, que é a base da odontologia para pacientes com necessidades especiais. Muito obrigada. Eu adoro estar aqui em Goiânia, né? Sempre venho com muita alegria e não só pelos colegas, amigos que tenho aqui, mas também com familiares, né? E venho sempre e que me chamar, que eu estarei aqui no Special Talk. Muito obrigada. Meu Deus, o que eu vou falar depois disso? Eu acho que eu vou falar beijo, tchau. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Não, eu quero talvez terminar com uma pergunta. Que mundo você quer deixar para os teus filhos e para os teus netos? Eu acho que investir na atenção, em saúde das pessoas com deficiência é uma forma de construir um mundo melhor. Então, Muito você, dentista, a OPNE é a especialidade. A gente vai precisar cada vez mais, porque é uma linha muito tênue que nos separa entre precisar ou não de um dentista que tenha essa capacidade, que tenha essa formação específica. Eu estou aqui ótima agora, eu posso ter um AVC e precisar da Francine amanhã para cuidar de mim. Sim. Então, a vida, ela é muito surpreendente, por isso ela é muito bonita. Então, a gente tem que se preparar para o futuro, a gente tem que olhar para o outro e olhar com amor para o outro. Eu gostaria de terminar aqui fazendo o meu merchan. Sim, lógico. Que eu trabalho só na residência, odontopediatria, na UEL. Estão abertas as inscrições por pouquíssimos tempos ainda. Então, atenção, recém-formados. Se inscrevam na residência, é um bom salário, dá para viver. São 2 anos de muita emoção. Trabalho todo dia, o dia inteiro. Mas todo mundo que passou por lá é muito feliz, é muito satisfeito. Sempre volta, a gente desenvolve um senso de família. E gostaria de terminar agradecendo a vida,
Porque me trouxe aqui, né? E Me a trouxe Deus. aqui, a Deus, a vida, a Deus, porque me trouxe aqui e tá junto com você, Andréia, Francine, Márcia. Foi assim, uma delícia saber que a gente pode fazer alguma diferença na vida de alguém. Isso é Amém. lindo, maravilhoso. É isso mesmo. Um Gente, beijo. maravilhoso, Foi maravilhoso. muito lindo. Eu tô toda arrepiada. Eu não Ah. sei nem se eu consigo terminar. Meu Deus. E nós queremos agradecer vocês que nos acompanharam em mais esse podcast, assim, super especial. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações e continua aí, seguindo a gente, estando conosco e promovendo inclusão aí pelas redes sociais. Obrigada a todos. Esse foi o nosso Special Talk de hoje.